Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a cidade espiritual, colônias espirituais, né pessoal? Para quem já conhece, para quem não conhece, eu vou falar o nome de cidade espiritual, o trabalho mediúnico. Quando você começa a se engajar nos estudos, começa a aprender, fez o preparatório, você se formou para trabalhar mediunicamente. E depois vocês passam para a prática, pessoal. Pronto, numa dessas práticas, quando eu já estava lá, acho que já com mais de um ano, 2 anos de serviço, eu tinha a técnica do desdobramento, gostava de fazer muito essa técnica para fazer viagens astrais. Eu adorava fazer viagens astrais, não tinha noção do risco, né, da situação, que tem que estar muito seguro para fazer viagens astrais. E num desses trabalhos mediúnicos, pessoal, eu fui com alguém, com um mentor. E esse mentor, ele me levou até uma cidade espiritual. Eu vou tentar lembrar aqui de todos os detalhes dessa. Eu vou tentar aqui lembrar de todos os detalhes dessa viagem. A todos os detalhes. Saindo do corpo em desdobramento, eu estava acordado, pessoal, que era um trabalho mediúnico. E a gente fica naquele estado de torpor, mas fica consciente que você está ali doando tua fala, tua comunicação para os espíritos. Aí, num desses momentos, enquanto o aparelho fica ali doando a voz, a fala, eu fui com um dos mentores para um desses locais. Depois eu fui entender por que ele me levou lá. Eu vou explicar para vocês. Fui com ele, um desdobramento. Chegando lá, pessoal, comecei a ver uma cidade, como se a gente tivesse entrado em algum. Não foi no aeróbus. O aeróbus, pessoal, é um ônibus flutuante. Mas a gente não foi no aeróbus, a gente foi mesmo como se fosse subindo, sabe? Era como se fosse um túnel. Nesse túnel ia puxando a gente ia subindo nesse túnel. Como se fosse um cone, né? Cone não. Era realmente um cilindro que ele ia puxando, um elevador, né, pessoal, em formato de cilindro. Aí ele ia puxando a gente ia subindo e a gente saiu nessa cidade. Aos meus olhos materiais aqui, para quem conhece, se vocês conhecem Campos do Jordão, em São Paulo, ou então é a cidade de Gramado, pessoal, era uma cidadezinha pequena, pequena a meu ver na hora, né? Mas que era de uma beleza. Eu vou citar até os detalhes. O verde, pessoal, o verde não é esse verde que a gente vê aqui, é um verde meio opaco. Lá não, é um verde vivo. As plantas eram de um verde tão, tão vivo, era uma coisa assim tão bonita que você dá vontade de ficar olhando assim de perto, pegando. Eu ficava pegando porque eu fiquei tão impressionado com o verde, com aquelas cores vibrantes, sabe? Viva, como se fosse uma cor viva mesmo, vibrante mesmo. Nessa cor que a gente vê aqui. Tem plantas que a gente vê aqui embaixo que ela tem um verde brilhoso, bonito, vivo. Mas, além da beleza da folha, da cor, ela tinha uma beleza assim, muito, muito bonita, muito impressionante a minha visão. E eu ficava olhando, você imagina as plantas já era de uma beleza extraordinária. As flores era mais ainda, pessoal. As flores eu não lembro ter visto assim, um formato de flor tão bonita, tão magnífica como aquela que eu vi nesse local. E a gente começou a caminhar na cidade. E a gente conversava muito, pessoal. Teve assim, tem algumas partes da conversa que eu não lembro. Realmente que faz um tempinho, isso deve estar com uns 10 a 15 anos mais ou menos, que eu fui essa viagem. Eu já fui a outras, pessoal, mas as outras eu lembro só de coisas supérfluas, coisas básicas mesmo. O que eu era para me lembrar, eu não consegui lembrar. Mas depois dessa eu já fui a outras, até recente.
mas essa ficou se marcado. E eu fui conversando, andando. Esse senhor, ele estava trajado de roupa branca, ele tinha uma barba branca, bem, parecia neve, muito branca mesmo. E a gente ficou caminhando na cidade, como se ele quisesse me mostrar ali a cidade, a colônia. E caminhando, ele ia me mostrando algumas situações, e eu cheguei a ver até uma casa que estava sendo construída. Eu quero deixar esse relato. Como eu já falei, quem entra nesse grupo, quem está aqui que entra nesse grupo não, quem acessa esse canal, que quer ver esses vídeos, eles geralmente são pessoas que já têm uma noção de espiritualidade, já não desacreditam em alguma coisa, e outros vão entrar por curiosidade. Mas eu estou dando esse relato da forma como eu vi. Só então, vocês, quem não acredita, eu estou falando aqui o meu relato e eu não estou pedindo para ninguém acreditar, só estou dando o meu relato. E que foi uma coisa bem, para mim, foi muito real mesmo. E passando, ele me mostrou essa casa. Essa casa, ela estava ainda em alicerce, estava como se fosse o alicerce e alguns tijolos, os tijolinhos assim subindo, né, em formato. Aí ele me mostrou como era mais ou menos, olha, aqui é a casa de uma pessoa que está encarnada e cada tijolinho, cada coisa que ela vai fazendo de bom, ela vai colocando um tijolinho a mais aqui nessa colônia. O bem que ela faz lá, automaticamente aqui vai se formando uma casa. E eu vi até na hora que ele estava falando que se plasmou um tijolo. Ele falou e aí eu olhei assim, estava plasmando um tijolo. Aí ele olhou para mim e disse: é isso mesmo, é dessa forma. Ela fez alguma coisa de bom, alguma reação positiva, e aí está o efeito da ação positiva que ela fez. Pessoal, é impressionante. Eu fiquei assim maravilhado com essa viagem. E a gente ficou caminhando, ele explicando algumas coisas, foi tanta coisa que ele me explicou. Aí, pessoal, outra coisa que eu fiquei impressionado foram os pássaros. Eu gosto de beija-flor, pessoal, acho uma ave assim magnífica, fora a águia, que eu amo a águia. Mas o beija-flor para mim é um pássaro místico muito interessante. E a gente conversando, o pássaro pousava assim, o beija-flor. Ele pousava assim no ombro dele, ele ficava conversando, estendia, abria as mãos assim, a palma da mão para cima, os pássaros pousavam na mão dele. Poxa vida, que o beija-flor ele já é bonito, pessoal, por natureza aqui. Você imagine como é o verde lá, né? As cores lá. E eu ficava assim, olhando, meu Deus do céu, que eu ficava impressionado com aquela visão, aquele pássaro ali. Aí ele me disse: pode subir tua mão, coloca o dedo aí para cima, coloca o dedo assim reto, né? É como se você fosse pegar uma ave, um papagaio, né? Aí eu estendi assim minhas mãos, coloquei o dedo na vertical, na horizontal, coloquei meu dedo na horizontal e ele pousou, pessoal. Ele veio e pousou assim, o pássaro, beija-flor. Pousou no meu dedo e eu fiquei, eu fiquei, não sabia, não tinha palavras, sabe? Aquela sensação. Que eu queria muito um dia pegar assim, um beija-flor na mão, assim, que ele pousasse na minha mão. E essa sensação, é como se eu tivesse ali realizado esse desejo que eu queria muito, era um beija-flor que ele pousasse ali na minha mão, no meu dedo, né? E isso aconteceu lá nesse desdobramento. O beija-flor pousou e ficou ali, como se estivesse limpando as asas, sei lá, balançando, tremendo as asas. Que coisa mais bonita. Eu nunca tinha visto uma cena tão bonita ali de pássaros, sabe? Passando situações ali. E eles passavam muito próximo, pessoal. Convivia com os seres humanos, assim, de uma forma bem. Até como os pombos, né? Sabe, os pombos estão acostumados ali com nós, seres humanos, mas tem outros pássaros que a gente sabe que não confia, né? No ser humano. O beija-flor é um, né? Que ele não chega muito perto do ser humano, né? Ele é muito arisco. Pronto, passando por essa situação, a gente andou em mais alguns locais, vi algumas crianças brincando, né, outras estudando em um círculo com pessoas, essas pessoas ficavam estudando com elas, né, eu tinha lá um mentor orientando, e era muito bonito de se ver, uma coisa assim, então, que eu fiquei tão impressionado, pessoal, que
eu não queria mais voltar. Desde cedo, desde novo, que eu tenho essa coisa de que aqui não é meu lugar. E eu sempre dizia que eu queria ir embora, né? Não vejo a hora de ir embora, vejo a hora de sair daqui. E as pessoas ficam, para de coisa, deixa de falar besteira, sabe? Sempre, até hoje, pessoal, às vezes eu brinco. Eu brinco e eu disse assim, olha, eu digo assim, olha, quando eu for embora, se eu for embora hoje, eu estou feliz. E eu não quero tristeza, eu quero festa. No meu velório eu quero festa, músicas. Eu não quero tristeza de jeito nenhum. Aí meu cunhado é um que fica, olha, você quer tanto ir embora, mas você deve tanto que você vai morrer por 100 anos. Eu começo a rir com essa situação. Voltando lá à colônia, conversando com ele, eu fui entender o motivo, pessoal. Era justamente isso. Eu falava tanto nisso, não falava para minha família, assim, em si, sabe? Mas eu falava para minhas irmãs. Se eu morrer hoje, eu tô feliz. Acho que minha mãe já escutou isso uma vez. E eu não falei mais para não chatear, né? Para não deixar ela triste. Mas isso era um hábito no início. Então, como eu falava muito isso, quero ir embora, quero ir embora. Esse mentor ele me levou, mostrou realmente a situação ali, o local, e eu me senti em casa. É como se aquilo, poxa, eu estava impressionado, mas era como se eu já conhecesse aquele local. E eu fiquei impressionado. Não queria vir embora, mas justamente aí ele chegou um momento que a gente deu a volta nessa praça, foi em alguns locais, ele mostrou algumas partes de estudo, e a gente sentou em um banco. Esse banco, pessoal, era como se fosse um mirante. Sabe quando você senta assim, você vai para uma montanha bem alta e tem aquele mirante, né? Que você senta ali no banco e fica olhando para aquela montanha, fica olhando para aqueles locais, mais ou menos isso, pessoal. A gente sentou nesse local e era incrível. A gente sentou nesse banco e quando você coloca as pernas, eu me lembro, isso aí foi bem nítido. Eu coloquei as pernas assim no banco, sentei e de repente as nuvens do céu começou a tocar nos meus pés, nos pés dele também, né? Começou a desaparecer, pessoal, como se fosse você tá no hotel fazenda e você vê aquela névoa, né? Aquele nevoeiro começa a invadir ali. Só que era diferente, o nevoeiro, ele pode estar perto, mas você vê a situação ali, você consegue enxergar alguma coisa, dependendo do nevoeiro, né, pessoal, da intensidade dele. Mas as nuvens não, era como se fosse realmente uma coisa, um algodão assim, bem branco, bem bonito. E você tocava ali, o pé desaparecia, sabe? E quando eu balançava, aí comecei a espalhar-se um pouco, né? Como se fosse espalhando. Muito, muito impressionante, muito impressionante. Fiquei assim, impressionado com essa cena. E eu me lembro muito desse mirante, a gente conversando. O que foi que ele conversou, que foi uma coisa que eu fiquei bem, ficou assim na minha mente, né? Uma coisa que a gente falou muito que ficou marcado. Foi ele justamente falar dessa questão, olha, ninguém está na Terra por acaso. Todos estão ali para alguma forma de aprendizado. Você está ali para o aprendizado. Se você foi, é porque tinha um motivo. Você não precisa aprender a evoluir. Todos nós estamos sempre em busca da evolução. Mesmo eu que estou já em alguma evolução a mais, ele falou assim, mas é o mínimo. Eu estou ainda em constante busca. Nessa questão do aprendizado, ele citando que o aprendizado ele sempre será uma coisa contínua, e a gente sabe disso, que ninguém nunca sabe de tudo. E a evolução também, pessoal. A evolução será sempre uma coisa contínua, sempre tem um mundo mais superior ao outro que a gente possa conhecer, possa, né, buscar, tá tentando alcançar, né, pessoal, não é conhecer, é tentar alcançar. É igual uma escada que você está subindo e você vai chegar no último degrau. É mais ou menos isso. Mas para chegar no último degrau, nesse caso, são muitas, muitas ações, são muitas mudanças, é desprender de coisa negativa, é muito aprendizado aí, pessoal, para chegar lá, sabe? Muita coisa, muita andança ainda para a gente aprender. E é assim, essa conversa com ele foi isso, foi ele deixando bem claro que tem muitas pessoas que descem, ficam depressivos, porque não aceitam estar aqui. Aí fica aquele vazio. Então, para que não fique aquele vazio, ela tem que aprender isso, porque senão ela vai adoecer, vai pegar um câncer. E é pior porque ela vai para mundos mais inferiores ainda.
porque ela está ocasionando aquela situação para ela. Foi dado, foi dado a nova experiência, foi permitido a nova experiência, e a gente tem que entender essa experiência, abraçá-la, pessoal, aprender com isso, caminhar. Foi aí que depois desse, desse diálogo com esse ser, que eu comecei a diminuir, sabe, essa questão de falar isso, de tentar ficar aqui, eu estou aqui, então eu vou tentar mudar, vou tentar aproveitar, vou tentar fazer o que precisa ser feito, né? Mudar o que precisa ser mudado. Você evolui um pouco. Para quem já conheceu a história de capela, existiram os capelinhos que eles evoluíram, mas chegando lá eles estacionaram, pessoal. Eles estacionaram e não acompanharam a evolução daqueles seres que estavam ali. O que foi que houve? Aí eles caíram na Terra. É aí que a gente vê essa questão dessas construções magníficas que a gente não entende como foi que foi feita, né? Foram através desses seres que vieram de Capela. Eles já eram evoluídos, mas não acompanhou a evolução daquele planeta. E eles têm, nossa tendência é sempre estar em busca da evolução. Ninguém sabe demais, pessoal. Ninguém sabe tudo. Nós estamos aqui para isso, para aprender, para caminhar, né? Para aprender coisa nova, para mudar o pensamento, para tirar, dissipar do nosso ser os pensamentos negativos, que seria o egoísmo, né? Esses pensamentos fúteis, a vaidade, né? São pensamentos que nos levam para trás. O orgulho, principalmente o orgulho, pessoal, porque o orgulho é que nos derruba. Através do orgulho é que a gente briga, através do orgulho é que a gente fica magoado. Então tudo é o ego, né? O orgulho, o ego ferido. A pessoa fala, tem situações que a pessoa fala, quem você pensa que é para falar isso de mim? Como se a pessoa que estivesse falando ali fosse o rei de Roma, sabe? Fosse o Nero, fosse uma coisa muito importante, né, pessoal? E a gente tem que entender que ninguém deve ser mais que ninguém, ninguém deve se sentir acima de ninguém, porque todos estamos na mesma escala. Possa ser que haja diferença aqui na Terra material, isso sempre vai haver, essa diferença material, mas não quer dizer que aquele ser ele é mais evoluído que você. Ele pode ter, existem muitas pessoas materialmente falando, ricas, mas moralmente falando, pobres, muito pobres. Intelectualmente, muito rica intelectual, muito pobre na moral. Enquanto outras são muito pobres, né, materialmente falando, mas moralmente ricas. Isso depois eu vou falar um vídeo sobre isso, sobre essa questão da moral, da moral e o espiritual, né? O intelectual e o espiritual. É um tema já para outro vídeo. Pronto, pessoal, então é isso. O que ele queria me passar é que eu deveria estar ali, que eu deveria estar aqui na Terra, seguir meus princípios, seguir meu aprendizado, dissipar aquilo que me derrubou. Eu não estou dizendo aqui que eu fui um ser evoluído, que eu estou aqui na Terra porque eu fui expulso. Não, pessoal, estou dizendo que todos que estamos aqui fizemos parte de alguma egrégora, de algum sistema planetário, seja lá qual for, menos evoluído, seja lá qual for. Com certeza não foi mais evoluído. Mas o que eu quero dizer é que todos nós fizemos parte de algum momento de algum sistema galáctico. E sentimos saudades disso. Por quê? Porque há o apego. Houve o apego. Então não houve evolução, houve apego. E nós estamos aqui justamente para nos livrar desses apegos, dessas situações. Então hoje na Terra, eu procuro muito não ser muito apegado, ser desapegado a tudo. A tudo. Então hoje eu sou como se fosse o dia que eu sou cigano. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Eu procuro não me apegar, porque o mundo é uma teia. Todos nós estamos nessa teia, estamos interligados.
Existem mães espirituais por aí, existem pais espirituais, existem pais encarnados que já fizeram parte da minha vida, que eu não conheço na Terra, mas que existem, existem irmãos que fizeram parte da nossa vida, aqueles amigos que você encontra que parece que são irmãos, então eles fizeram parte da nossa vida de alguma forma. Então, para mim, o mundo a família é um contexto, né? É um contexto unificado. E eu procuro, pessoal, sempre estar aprendendo, buscar sempre o aprendizado, sem me apegar, sem estar apegado a nada. O aprendizado era esse que ele queria me passar para que eu pudesse aprender, siga, evolua. Você tem muitos assuntos ainda, muitos sentimentos ruins ainda que precisam ser trabalhados, né? Esses sentimentos possa ser o orgulho, possa ser a vaidade, possa ser algum tipo de sentimento, pessoal, que eu tenho que me livrar, e eu sei disso, tenho consciência disso. E todo mundo tem, pessoal, sentimento negativo, todo mundo tem orgulho, todo mundo tem uma certa vaidade, todo mundo tem um certo egoísmo, pensar somente em si. As pessoas têm isso, pessoal, tem essa questão. Então, são essas situações que a gente está aqui para aprender e outras que a gente precisa descobrir quais são. Mas assim, o assunto estava tão bom, o papo estava tão bom, que eu não queria voltar. Eu não queria voltar, pessoal. Sabe? E ele dizia, olha, você tem que voltar, eles estão te chamando. E lá no trabalho, eu só vi aquela voz bem longe. Médium, médium, volte médium, médium, volte médium, que era o doutrinador. E eu começava, lá em cima eu começava a ouvir mais forte. E ele falava, você tem que ir. Eu disse, amigo, eu não queria ir não. Me deixa aqui, era difícil, eu já estou aqui. Então, me deixa ficar um pouco mais aqui. Aí ele falou, você sabe que não é possível. Nesse momento não é possível. Não é assim que há um desencarne. Você vai ficar preso ao corpo, numa situação muito triste, porque não é a hora, não está ainda na sua hora, e você sabe que você não pode. Então, aceite a situação, entenda, compreenda e, e vamos, já está na hora. Aí a gente se levantou e a gente foi para o local onde a gente saiu e pronto, eu já me senti como fosse descendo, sabe? Aquela descida quando a gente tá sonhando, o pessoal que tá caindo, sabe? Aquela sensação, mas não era uma sensação assim, com aquela apreensão, não. Com aquela tensão, não. Era uma coisa mais leve, sabe? Você sabia que estava descendo tranquilamente, mas era uma velocidade muito rápida. E foi assim, o meu relato dessa colônia foi muito legal, dessa cidade espiritual. Eu tenho certeza que não é nosso lar, porque em alguns relatos eu já vi alguns relatos de como era o nosso lar. Não era o nosso lar, era uma colôniazinha muito pequena, muito simples mesmo, muito pequena. E é isso que eu queria passar para vocês, desse relato muito bom, muito gratificante, muito enriquecedor, pessoal, foi muito bom mesmo, enriquecedor mesmo, ficou marcado na minha memória. E hoje eu ainda penso muito em querer voltar logo, mas eu estou aqui, vou fazer o que tem que ser feito, e esse desse canal para levar muitas coisas a vocês, possa ser que seja dessa meta que eu tenho a cumprir, que eu comecei isso há muito tempo atrás e não tive forças para continuar, e agora eu estou, né, tendo essas forças para continuar, tendo essa garra, e é isso, pessoal, eu estou aqui, e espero que vocês estejam gostando desses assuntos e outros que eu vou citar, gravar mais vídeos, e estarei aqui até quando Deus permitir estar, né, pessoal? É isso, a gente tem que aceitar nosso destino, tem que entender, procurar evoluir e aceitar. Eu estarei aqui até quando Deus quiser. E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.